Esse aqui é o canal de corte do Acionista Podcast, onde eu entrevisto investidores e gestores de empresas. Se você é um investidor, se inscreva aqui no canal. Bom vídeo. Ô Zé, até alguém aqui perguntou o que você acha aí de Suzano para o longo prazo e tal. Você já pode estar falando de commodities, pode falar também da Suzano, Boa. que também vale para Vale, né? É claro, vale de uma forma geral, assim, nosso maior calcanhar de Aquiles, assim, a nossa parte pior, assim, da nossa vida de analista é mexer com commodity, né? Porque commodity é uma tragédia. Até o Damodaran, né, ele fez um exercício muito bom. Depois de 2020, ele andou escrevendo bastante coisa. Então, ele andou reavaliando o número de classes de ativos que ele nomeava. Então, ele dizia que existe ativos, são aqueles que você pode estabelecer um preço, você pode calcular qual é o valor econômico deles. Commodities, que eu já falo o que é, porque é a grande surpresa daqui. Moedas e o que ele chama de collectibles, né? Que são colecionáveis, e aí durante um bom tempo ele classificava Bitcoin como colecionável, tá certo? E agora ele abriu uma categoria nova para Bitcoin. Mas qual que é a diferença entre commodities, por exemplo, e ativos, segundo o nosso Damodaran, né? Então não é a opinião do Zé, é do Damodaran. É que as commodities, elas podem ser grossamente precificadas, mas elas dependem materialmente das estimativas de demanda e de oferta. E o inferno de commodities é enxergar os ciclos de demanda e oferta. Vamos fazer só uma discussão para vocês entenderem qual é, a dificuldade de manter uma empresa de commodity no longo prazo. Essas empresas que a gente está conversando aqui, Floriano, a gente consegue enxergar para elas e ver o seguinte, olha, qual vai ser os P's e os Q's, os preços e as quantidades que essas empresas vão trazer para mim no futuro, né? Qual é que é o valor que o crescimento dessas companhias trazem para a gente hoje? Quais são as oportunidades? Quando a gente olha para uma empresa de commodities e olha para o P e Q dela, ela tem uma dinâmica do seguinte jeito, ela cria valor via crescimento se ela expandir o Q, a quantidade que ela produz, né? E ela cria valor se o preço subir, tá certo? Só que uma dinâmica, ela contrabalanceia a outra, porque a hora que o preço sobe, as empresas de commodity produzem mais oferta. No momento seguinte, a primeira patinação que você tem em estoque, em demanda, etc., o preço da commodity vai a zero. E aí aquela tese de longo prazo sua fica muito complicada. Então, assim, meu conselho, deixa commodities, para quem olha commodities em cima de oferta e demanda, tem uma lupa gigantesca, a não ser que você confie no projeto de crescimento dessas companhias, tá? Eu estou aqui falando desse jeito, sendo que a gente de 2002 até 2010, a gente deu uma surra no mercado inteirinho, no Ibovespa, tendo muita siderúrgica e empresa de commodity. Muita, né? Muita. Mas porque os projetos de expansão de quê? De quantidade eram muito bons. E a China crescia a uma taxa gigantesca que garantiu um super ciclo de P. Então, assim, se você enxergar um super ciclo de P e você tiver um volume de Q interessante, compre commodity, compre a empresa que você vai ganhar dinheiro. Vou fazer uma pergunta, que eu não sei a resposta. Até associando o que você está falando, vocês devem, o pessoal que está assistindo deve saber alguma coisa. Preço de celulose está no seu topo histórico, ou bem próximo. E, por acaso, Klabin está entregando um projeto gigantesco, Suzano resolveu criar o Cerrado lá, que é um projeto que vai aumentar em 25% da produção anual dela. Logo, está fazendo um ciclo perfeito aí. Preço lá em cima, todo mundo investindo ao máximo em maior produção. Logo, provavelmente devemos ver aí essa é a minha pergunta. Devemos ver uma queda? Será que essa demanda a mais com essa produção, já que o Brasil é um dos principais produtores de celulose do mundo e que entrega uma das maiores eficiências de custo do mundo também, a gente poderá ver uma influência negativa nos preços? E se ver essa influência negativa, isso é bom ou ruim? Porque às vezes ela pode matar os concorrentes, gerando futuramente maior preço. Vou começar pelo final. A influência positiva de aumento de produção para essas empresas nunca existe, é uma questão de tempo só. Então, uma situação como essa, mais cedo ou mais tarde, sem botar timing para nada, né? Porque timing realmente você vê que não faz parte do nosso expertise aqui, né? Nem de ninguém que a gente conheça e que é de verdade fundamentalista. Mas assim, as commodities elas têm ciclos e para quem entra no momento errado do ciclo, é uma tremenda de uma cama de gato realmente. Os preços das commodities, de uma forma geral, eles estão desorganizados no mundo. As commodities estão ganhando, agora eu vou falar grego para quem não entende o que eu estou falando, mas para quem entende vai achar bem interessante. As commodities estão ganhando
um fôlego adicional com a desvalorização do dólar, e para quem não trabalha com isso, eu consigo explicar mais ou menos de maneira simples, assim. Os Estados Unidos não é o único consumidor de commodities, né? Então, se o dólar se desvaloriza em relação às outras moedas, os compradores europeus pagam em euro, os chineses pagam na moeda deles, etc., não é? E a gente paga em real. Então, quando o dólar desvaloriza, isso tende a valorizar em dólares o valor das commodities, porque elas são cotadas em dólar. Então, isso gera um mismatch, dando impressão que o pulmão da demanda continua andando, mas, na verdade, isso é um efeito do dólar, é um efeito de moeda, tá certo? Não é um efeito de demanda, né? A desorganização do mundo, né, da logística, etc., ela está gerando... esse comentário mesmo, hein? Não tinha pensado nisso. É interessante essa história. E o ciclo da China também, com o dos Estados Unidos, também tem esse comportamento, né? Quando o dólar desvaloriza, isso geralmente coincide com ciclos de impulsão da China, que é bom para a gente, por acaso, tá? Então, essas coisas, elas acontecem ao longo do tempo. O que eu queria dizer é que, assim, a gente está tendo um mundo desenvolvido, Estados Unidos e Europa, está sofrendo agora um slowdown, vamos dizer, está enfrentando uma rápida desaceleração. Se a gente não conhecesse as ofertas e demandas, você poderia apostar que a demanda, né, com crescimento menor, a demanda deveria arrefecer e o preço dessa commodity deveria cair. É que a gente não está vivendo o momento normal do mundo. Eu aconselho para quem perguntou de Suzano, dá uma boa conversada, né, sobre os sis e os porquês, né, desse cenário de que esse investimento vai ser muito bom, né, para ver se você fica confiante que você vai conseguir ter retorno com ele antes de ter uma... E esse negócio que não cai, viu, Floriano, que a commodity cai, mas a empresa não cai porque ela está barata, isso é história, né? A gente mesmo quando vendeu a Vale ali a 115, a gente viu a primeira pancada que o minério deu, né, e ninguém duvidava que era por especulação, a empresa segurou bem, mas inevitavelmente depois ela vem para baixo e não é... Só que assim, você imagina que a gente long only, com um horizonte de investimento de 4, 5 anos, como é que a gente vai ficar operando se agora é para comprar ou agora é para vender, porque o preço agora vai cair ou não vai? A gente não tem a menor ideia disso, entendeu?